Bom, então, boa noite a todos. Nós estamos novamente, né, no canal do YouTube Ciência com o grupo Mário Chamber. E essa noite o professor Elael, né, é o nosso convidado, então vou chamar o Tarcísio para apresentá-lo. É uma grande satisfação receber, no CESA com o Grupo Mário Schaber, o professor José Abdala Elael Neto, um dos mais renomados físicos teóricos brasileiros e uma referência internacional em teoria quântica de campos e gravitação quântica. O professor Elael é graduado e mestre em física pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro e obteve o título de Master Philosophy e PhD em física pela prestigiada International School for Advanced Study, CISA, em Trieste, Itália, onde realizou sua formação no grupo no Nobel de Física Abdus Salam, sob a orientação de John Strifford. Após o doutorado, realizou estágio de pós-doutorado no International Center for Theoretical Physics, na Universidade de Trieste, CISA, e no Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas. Atualmente é pesquisador titular do Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, integrando a coordenação de astrofísica, cosmologia e interações fundamentais. Sua pesquisa concentra-se em teoria quântica de campos, com contribuições marcantes para a teoria das interações fundamentais, supersimetria, supergravidade, gravitação quântica, eletrodinâmica modificadas e violações da simetria de Lorentz. Ao longo de uma carreira científica de destaque, o professor Elael formou dezenas de mestres e doutores, publicou cerca de 254 artigos, estabeleceu colaborações com pesquisadores de diversos países. Seu trabalho tem contribuído significativamente para o avanço da física teórica e para a consolidação da pesquisa brasileira em nível internacional. Além de sua excelência científica, é amplamente reconhecido por sua extraordinária dedicação à formação de novos pesquisadores. Sua capacidade didática, seu entusiasmo pela ciência e sua generosidade intelectual fizeram dele um dos orientadores mais admirados do CBPF, inspirando as gerações de físicos brasileiros. É uma honra recebê-lo em nosso canal para compartilhar sua experiência e sua visão sobre alguns dos mais profundos desafios da física contemporânea. Professor José Lael, seja muito bem-vindo ao Ciência com o Grupo Mário Scherer. Professor, muito obrigado por aceitar o convite, né? E por compartilhar seu conhecimento. Você pode ficar à vontade agora para iniciar a sua apresentação. Obrigado, professor. Muito obrigado aí a vocês todos, ao Manuel Eleutério pelo convite, a você, Tarcísio, e aos demais colegas, tanto do Grupo Mário Schemberg, quanto do Instituto de Física da UFPA, da Federal do Pará, aí em Belém, pelo convite, pela oportunidade que vocês estão me dando de trabalhar algo que me é muito caro, que é a questão da divulgação científica, a apresentação do processo da ciência, compartilhar isso com o cidadão, com os estudantes principiantes, mais jovens, até mesmo do ensino médio, por que não também do ensino fundamental, para ver, assim, a gente dá o devido valor, né, que a ciência merece ter. Né? O valor da ciência, a questão do espírito científico ficar bem clara para o cidadão, o que é fazer ciência, o processo da ciência, que é algo que, como a gente vai ver, leva um milênio, talvez, para algum esclarecimento sobre algum assunto. Então, o título dessa nossa discussão de hoje chama-se O Milenar Caminho da Luz, de Ibn al-Haytham, que foi um filósofo árabe do século XI, ao LHC, que é um instrumento de medida física mais complexo que nós temos hoje, jamais construído, que é o Large Hadron Collider, o LHC, no CERN, em Genebra, né? E que realiza pesquisas de fronteira para se compreender melhor o modelo padrão. Então, aqui nós estamos celebrando o milênio do Kitab fi al-Manazir. O Kitab, né, em árabe é livro, né? Fi é de al-Manazir, é da ótica. Então é o livro da ótica. Esse livro foi escrito ao longo do período 1011-1021, durante 10 anos, em que Ibn al-Haytham estava na prisão. Ele estava preso no Egito devido a vamos dizer assim, uma discórdia que ele tinha sobre a questão de fazer ciência com um dos sultões.
E aí, nesse período, ele aproveitou esses 10 anos para escrever esse milenar livro. Aqui, como eu só estou aproveitando slides de outras palestras que eu tinha feito, justamente quando em 1021, nós celebramos o centenário, o milênio, né, do livro Kitab al-Manazir, era dia 19 de setembro de 21. E aí eu aproveitei para falar de Paulo Freire, que era o dia do nascimento de Paulo Freire, que a gente considera uma luz, né? Uma luz também na educação brasileira. Então, nesse milenar Caminho da Luz, eu dividi em 8 vídeos. Claro que vamos aproveitar, hoje nós vamos apresentar tudo um só vídeo, que a gente tem 1 hora de tempo. Mas, assim, eu dividi em períodos. Então, eu tinha quando eu apresento o primeiro vídeo que a gente usou, o primeiro momento é apresentar um pouco o Ibn al-Haytham e discutir por que o milênio do Kitab al-Manazir. Depois, a luz, ela encontra um momento muito importante na revolução científica dos séculos XVI e XVII. Mais à frente, já no século XVIII, a luz e o eletromagnetismo se encontram na pessoa e no trabalho de James Clerk Maxwell, que mostra, então, em seus estudos sobre o eletromagnetismo, que a luz não era só uma onda, mas era uma onda de natureza eletromagnética. Vai-se à frente, a luz, então, depois encontra a mecânica quântica. Então, à medida que as teorias físicas vão sendo construídas e sendo difundidas, a luz vai sendo revista sempre de acordo com esses novos avanços da física. Então, a luz é revista à luz do eletromagnetismo. A luz é revista à luz da mecânica quântica. Depois, a luz é revista do ponto de vista dos campos quânticos. Depois, entra a luz, a mecânica quântica e a não linearidade. Mais à frente, a luz começa a ser tratada do ponto de vista das simetrias espaço-temporais e a conexão da luz com a física de partículas. Finalmente, né, o Fiat Lux do modelo padrão, que é quando se fez a luz, quer dizer, o modelo padrão nos ajuda a compreender como a luz apareceu à medida que o universo ia se resfriando, após o Big Bang, em que momento a luz ela emerge, né? Então é um fenômeno emergente a partir de um campo de forças unificado. E finalmente, né, o LHC, que é essa super máquina complexa, esse super acelerador de prótons complexo, né? E a nova física que a gente pode extrair a luz da luz, quer dizer, a nova física que vai sair por causa da luz estudada no LHC. Aqui, 4º século antes de Cristo, Aristóteles não tinha a teoria da intromissão, já que a visão era produzida por raios que atingem os olhos, né? Então, a proposta de Aristóteles, né, ela é mais tentando compreender o fenômeno da visão, né? Mas ela não era assim, uma investigação sistemática sobre a luz. Também estamos falando do século IV a.C., né? Mas que a visão, então, era produzida, né, por raios, né, que atingem os olhos, a teoria da intromissão. Depois, né, século III a.C., entra em cena Euclides, né? Então, que já tinha uma outra visão, que a visão deles era baseada na concepção de emissão dos raios pelos olhos. Então, é como se o raio luminoso fosse emitido pelos olhos. Isso constituiu na primeira investigação sobre a natureza da luz, apesar de que a concepção dele não era correta, mas ele já fez uma investigação mais sistemática, né? Séculos I e II, Ptolomeu, né, sustentou a teoria da emissão para a visão, né, que foi ideia que ficou mantida até praticamente em 1021 com o livro da ótica de al-Haytham. Então, assim, a luz era sempre algo que fascinava, a compreensão do fenômeno da visão e da luz fascinou, né, esses primeiros, né, filósofos e cientistas naturais, cientistas, né? Aqui eu estou dando essa referência muito interessante, né, que é a teoria de Ptolomeu sobre a percepção da visão. Então, tem uma tradução, né, desse artigo aqui, nesse Transactions of the American Philosophy Society. Está publicado, né, no volume 86, na parte 2. É interessante, para quem gosta de estudar a história da ciência, a história da luz, do ponto de vista da física, às vezes buscar esses estudos mais antigos era interessante. Agora, séculos 10 e 11, esse Ibn al-Haytham,
ele nasce em 965, morre em 1040. Né? Na língua portuguesa, nos países latinos, ele é muitas vezes chamado de Alhazen ou Alhazen. Né? Em Portugal, ele é mais conhecido como Alhazen, mas o nome verdadeiro dele era Ibn al-Haytham. Ele era dessa região que fica ali onde, mais ou menos, hoje é o Afeganistão. E desse livro, né, que é considerado o pioneiro da ótica moderna, o Ano Internacional da Luz, que foi em 2015, declarado pela Unesco, né? Então, foram 7 volumes, né, que foram publicados, republicados, dedicados ao estudo matemático e à abordagem experimental das propriedades da luz. Então, esse livro foi traduzido anonimamente para o latim no final do século XII. Então, até o século XII, esse livro era, estava em árabe, né, e tinha alguma tradução grega também. Nos séculos X e XI, então, a gente pode dizer que o Al-Haytham teve vários méritos. Um dos méritos dele foi aquele precursor do método científico de Galileu, praticamente 500 anos antes. Né? Então, ele usava a experimentação para provar as hipóteses básicas de uma formulação, ou de uma teoria, de um experimento, coisa que era nova. Então, o método científico que nós conhecemos hoje nessa nossa ciência eurocentrada, a gente sempre atribui mais a Galileu. Claro, tem todos os méritos, mas é verdade que também esses cientistas do século XVI, do século XVII, eles tinham acesso, através dos gregos, né, a esses escritos dos árabes antigos. Então, a gente é justo dizer que o Al-Haytham ele foi um dos precursores do método científico 500 anos antes de Galileu. Tem muita coisa interessante dessa cultura árabe que ficou um pouco apagada depois da queda, né, mais ou menos assim, depois da queda de Constantinopla, que, por exemplo, até a sociologia, né, Ibn al-Haytham tem um outro também, Ibn Khaldun, que era um sociólogo do Marrocos, né, já no século, praticamente, no século XV. Então, ele é um dos precursores da sociologia também lá no mundo árabe. É só para chamar a atenção, porque às vezes a gente tem uma visão muito eurocentrada. E lembrar que os orientais, não só os árabes, mas os chineses, os japoneses, eles tinham já desenvolvimentos interessantes na matemática e nas ciências naturais. Né? Perdão. Então, aqui são algumas referências interessantes. Esse autor aqui, El-Bizri, ele faz uma percepção filosófica da ótica de Al-Hazen. Então, esses são, se alguém tiver interesse de ver um pouco os estudos, né, sobre essa interpretação, uma tradução mais clara dos estudos de Al-Haytham, eu deixo essas referências aqui. Quem quiser depois ter acesso aos meus vídeos, é só me escrever. Né? Aqui também, né, ele já estudou a cinemática celeste, né, então aqui está descrito nesse trabalho aqui, publicado na Arabic Sciences and Philosophy, e a Nova Astronomia de Ibn al-Haytham, também publicado no Arabic Sciences and Philosophy. Então, isso assim, publicações recentes desse século XXI. Então, é interessante a gente ver, né, assim, que já havia ele tinha um estudo muito claro, geometrizado até do que era a cinemática celestial, dessa astronomia. Né? Então, eu acho que eu deixo essas referências de caráter, assim, pensando que possa haver pessoas interessadas, assim, voltar, se quiser fazer um trabalho, às vezes, assim, para fazer um TCC, ou fazer um trabalho, assim, dentro de um curso, né, de ótica ou de eletromagnetismo, ver um pouco o desenvolvimento de como a luz foi vista pela física através dos séculos. Né? Aqui, né, também, né, um outro astrônomo, agora iraniano, Abd al-Rahman al-Sufi, né, que já estava estudando as galáxias. Então, isso também está nesse artigo muito interessante, né, desse autor Eckhart, né, também na Arabic Sciences and Philosophy, de 2018. Então, já se buscava, né, compreender as galáxias naquele tempo. E aqui, digamos assim, um pensamento muito interessante, né, do Al-Haytham, colocando em dúvida a teoria de Ptolomeu e dizendo assim, eu vou ler só a última frase que ele diz, uma pessoa, cá embaixo, né, vou assinalar aqui, ó, uma pessoa que estuda livros científicos, né, com a visão de querer conhecer a verdade, deveria voltar-se, né, para adquirir, vamos dizer assim, um caráter mais crítico em seus estudos, né?
Se ele tomar esse curso, ou seja, olhar, ler o conhecimento acumulado sempre com um olhar crítico, né? Então, se ele assumir esse caminho, né, tomar esse caminho, a verdade será revelada a ele e os erros, né, nos escritos dos predecessores serão claramente colocados em destaque. Então, sempre colocando dúvidas, apesar de Ptolomeu, né, assim, ser um grande nome, né, da história da ciência, Al-Haytham, já lá no século XI, ele colocava, vamos duvidar também do que Ptolomeu estudou. Aqui, esses dois artigos que eu cito aqui, né, sobre o pai da ótica moderna e sobre Al-Haytham, o primeiro cientista, né, esses autores aqui, esses estudos aqui também são muito interessantes. Esse aqui, o primeiro é um artigo, o segundo é um livro, né? Ibn al-Haytham versus Science, né? É um livro publicado, muito interessante também, então mostrando esses cientistas antigos, né? Como a gente, às vezes, usa um pensamento muito eurocentrado, esquecendo de dar atenção a isso. Isso eu me lembro porque o professor Salam, lá em Trieste, né? Ele sempre era muito voltado também para a história da ciência islâmica, e ele nos trouxe todos esses autores, Ibn al-Haytham, e também o Al-Biruni. Aqui, ele está colocando aqui, eu lembro que lá com o professor Salam, ele tinha uma biblioteca que às vezes eu consultava, pedia licença para consultar, então a gente descobria assim, autores árabes que até então eu não conhecia, até o meu doutorado. Al-Biruni, aqui, Avicena, né, que é o Ibn Sina, Ibn Khaldun, ele faz um estudo sociológico muito interessante, tentando compreender o declínio da ciência islâmica. O que acontece que a ciência islâmica, que era tão avançada entre os séculos IX e os séculos XII, ela começou a se deteriorar. Então, esse Ibn Khaldun, que é considerado um filósofo, um precursor da sociologia, né, e historiador também, esse livro aqui é muito famoso, Al-Muqaddimah, que é uma introdução à história. Ele faz uma teoria sobre a história, muito interessante. E, inclusive, né, quando a gente pensa que Marx fez uma teoria, né, uma visão materialista da história lá no século XIX, esse livro, Al-Muqaddimah, já era um precursor dessa vontade de compreender o que é a história de um ponto de vista mais científico. Bom, e aí Ibn Khaldun teve uma influência, como nós vamos ver, né, em Copérnico, Tycho Brahe, Galileu, Kepler, Descartes, Huygens, Johannes Hahn, Newton e Bradley, que foi o primeiro astrônomo a medir a velocidade da luz lá no século XVIII. Ele encontrou uma velocidade, parece que acho que 203 mil quilômetros por segundo para a luz. Então, Ibn al-Haytham foi quem deu a esses grandes cientistas do período da Revolução Científica, né, dos séculos XVI e XVII, um conhecimento de ótica para que eles pudessem ir à frente. Agora eu vou mudar de slide, vou apagar esse aqui e vou passar para um segundo aqui. Espera um momentinho, por gentileza. Vou botar ele em evidência aqui. Deixa eu ver se eu vou conseguir agora. Vou compartilhar. Vamos voltar aqui para nós. Parar a apresentação. Agora deixa eu ver agora. Esse. Então, aqui, o segundo. Perdão, a janela. Deixa eu ver se está claro aqui. Deixa eu pegar aqui de novo. Perdão, gente. Deixa eu botar aqui de novo. Vamos apagar aqui. Deixa eu voltar aqui. É meio complicado isso aí que eu estou fazendo, mas eu acho que vai dar certo. Isso. Mostrou. Deixa eu ver se vai aparecer aqui. Desculpa, gente. Vou ver se eu consigo acertar isso aqui. Botar isso aqui. Eu acho que eu tenho que cancelar o outro. Esse aqui. Espera aí. Tem que cancelar, parar de compartilhar. Vamos parar de compartilhar. Agora eu vou trazer esse aqui. Perdão. É palestra 2, esse que eu quero apresentar agora, justamente. Então, vou apertar ele aqui. Perdão, está aqui. Perfeito. Deixa eu ver agora aqui. Deixa eu maximizar. Tá. Então, está aqui. Esse agora aqui é a luz...
A Luz e a Revolução Científica dos séculos XVI e XVII. Queria colocar algumas coisas aqui, isso aqui eu já repeti no vídeo anterior, né? no slide anterior, falando sobre os cientistas. Então, esses são grandes cientistas, inclusive não só grandes cientistas, mas também autores, filósofos como Francis Bacon. Todas essas pessoas aqui foram fortemente influenciadas pelos estudos dados por Al-Haitham. E depois, esses aqui, Huygens, Hooke, Zahn, Newton e Bradley, como eu já tinha falado. Então, o livro da Professor ordem... Léo, Pois não? Oi? a sua apresentação não está aparecendo para mim. Então, deixa eu voltar aqui. Então, pera um instantinho só. Obrigado. Eu vou, então, ver o que está acontecendo aqui. Deixa eu cancelar ela, perdão. Eu acho que eu tenho que parar, por exemplo, janela. Não tem nada aqui na janela. Deixa eu cancelar aqui. Deixa eu voltar tudo. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui na área de trabalho. O senhor pode colocar ela em modo de apresentação, minimizar e depois compartilhar o PowerPoint em modo de apresentação. Tá legal. Deixa eu fazer isso então. Pera um momentinho só. Perdão, hein, gente. Perdão aí pela perda do tempo. Deixa eu voltar ela aqui. Vamos ver se vai aparecer agora. Deixa eu ver. Estou aqui. Tá aqui. Essa palestra 2 aqui. Tá certo. Tá aqui aberta aqui. Tá legal. Deixa eu ver aqui uma coisa. Tá aqui. Então tá no slide. Tá certo. Agora, perdão. Tá aqui. Agora deixa eu voltar para a nossa palestra. Deixa eu voltar para o compartilhamento. Vamos ver se vocês veem agora. Me avisem, por gentileza. Opa. Tá aqui. Compartilhar. Algo deu errado ao compartilhar a sua tela. Tente de novo, meu. Perdão. Oi. Então, eu vou fazer até o seguinte. Eu acho que eu vou fazer o seguinte. Eu vou lendo meus slides e vou falando. Então, depois eu vou mandar os slides para vocês. Na palestra 2, então, que eu estou colocando aqui, eu vou falar um pouco do papel dessa revolução científica que aconteceu baseada no livro da ótica, né, de Al-Haitham. Então, eu chamo a atenção o seguinte, no século XIV e no século XV, que foi o século do Renascimento, né, italiano, né, física e artes estavam em simbiose. Então, nós temos autores, né, como Brunelleschi, temos autores como o chamado Leon Battista, Piero della Francesca, Leon Battista Alberti, todos esses grandes pintores, escultores, Leonardo da Vinci, por exemplo, eles trabalharam em cima do livro de Al-Haitham. Tem, inclusive, um artigo muito interessante do Leonardo, dos estudos de ótica feitos por Leonardo da Vinci, no qual, então, ele se baseia fortemente nas ideias de Al-Haitham. Então, o período assim, da pré-revolução científica dos séculos XVI e XVII, tudo que se inicia depois com a teoria heliocêntrica, né, do Copérnico, todas essas pessoas foram fortemente assim, induzidas, né, a esses progressos na visão da ótica, da luz vinda do cosmos, né, da astronomia, a partir de Al-Haitham. Inclusive, Tycho Brahe, né? Tycho Brahe ele fez vários estudos que foram depois decisivos, né, para que Kepler também estabelecesse as suas leis do movimento planetário, né? E Kepler, inclusive, era assistente de Tycho Brahe já assim, em 1602, por aí. Então, sempre assim, o papel desse livro da ótica já dominando o conhecimento da astronomia ao longo do século XVI, século XV, século XVI. Bom, então, foi o caso de Galileu, por exemplo, Galileu, que é conhecido como o pai da ciência moderna, ele deixou muito claro em muitos de seus escritos a importância do livro da ótica de Al-Haitham. Kepler, e assim vai. Então, mais ou menos assim, Kepler, quando estudou a refração também, ele fez estudos sobre a lei da refração, ele também se baseou em estudos, né? Ele tem um artigo muito interessante que eu vou deixar depois nos slides, sobre Kepler e Descartes, estudando a luz, baseado, então, ainda nos livros, nos escritos do Al-Haitham. Então, isso aí foi um período importante, e até que em 1727, eu tenho aqui a data, 1727, James Bradley mediu a velocidade da luz, usando dados sobre a aberração das estrelas, e ele obteve aqui o valor de 304 mil quilômetros por segundo. Hoje a gente sabe que a velocidade da luz é 300 mil quilômetros por segundo. Mas, assim, vamos dar valor. 1727, ele obtém esse valor de 304 mil quilômetros por segundo. O artigo dele, né, pode ser encontrado, né,
na Philosophical Transaction da Royal Society de Londres. Eu estou dando a referência, depois quem tiver os slides, quiser os slides, vai encontrar a referência, que a gente pode ler na íntegra o artigo dele. Então, nós começamos a ver que a luz, né, ela é preservada através desse estudo desse livro, e ela é fundamental para a revolução científica dos séculos XVI e XVII. E aí a gente vai já começar, vou tirar isso aqui um instantinho, eu vou ver se eu consigo agora compartilhar pelo menos esse terceiro aqui, né? Eu vou abrir esses slides aqui. Vocês me digam, por favor, se esse aqui vai estar aparecendo. Deixa eu voltar aqui. Ver aqui. Também esse aqui não está, não estou conseguindo compartilhar. Deixa eu ver uma coisa aqui. Palestra 3 também não estou conseguindo compartilhar. Eu peço desculpas aí, mas eu vou falando em cima do que eu tenho aqui, que eu posso ler. Então, a gente vai agora já passar para o século XVII, século XVIII, praticamente, né? Aqui, então, no século XVIII, né, que seria o meu terceiro slide, né, a gente já vai falar a luz e Maxwell. Então, como é que a luz chega a Maxwell, né? Então, vamos pensar o seguinte, em 1801, Young, né, o famoso Thomas Young, demonstra que a luz sofre o fenômeno da interferência, né? E ele confirma, então, que a ideia de que tinham os defensores da natureza ondulatória da luz, porque havia essa discussão desde lá do final do século XVII, né? 1600, na virada de 1690 para 1710, havia uma discussão entre Huygens e Newton, Huygens admitindo a teoria ondulatória e Newton querendo a teoria corpuscular da luz. Até que em 1801, então, Young demonstra finalmente que a luz tinha uma natureza ondulatória. E interessante também saber, um outro astrônomo chamado Delambre, ele mostra a partir dos dados astronômicos disponíveis na época que a velocidade da luz era 300 mil quilômetros por segundo no vácuo. Então, isso é importante, isso lá no século XIX, já em 1809. E aí vai, Fresnel estuda a luz também, ele retoma os trabalhos lá de Huygens, no final do século XVII, e os trabalhos recentes do Young, e começa a estudar, por exemplo, a difração com mais sistematização, inclusive matemática, porque já se conhecia a análise de Fourier. Então, esses estudos de Fresnel, eles confirmam a natureza ondulatória da luz de novo. Então, a luz é onda. Muito bem, mas que tipo de onda? Que onda é essa luz, né? Então, o Fresnel tem um compêndio chamado Obras Completas, né? Que é publicado em 1868. E aí fica bem claro o que é a luz, como a luz se propaga, mas aí, claro, 1868 ele está mais ou menos interferindo com Maxwell, que mostra em 1867 que a luz, né, é uma onda eletromagnética. Então, tem vários estudos aí, Fizeau, Foucault, e até Goethe, né, o grande escritor alemão Goethe, ele faz uma teoria sobre as cores, que, inclusive, o pessoal que estuda hoje, né, o pessoal das artes que estuda cores, eles se referem muito a esse livro do Goethe, que é chamado A Teoria das Cores. Então, que ele faz uma apresentação assim mais poética do que a luz. E esse livro aí teve um grande impacto sobre o mundo artístico também. Então, a luz, né, sempre buscando ser compreendida não só pela ciência, pela física, mas também pelos artistas. E até que vamos chegar assim, mais ou menos em 1867, Maxwell, quando escreve as suas equações, ele mostra, então, que a luz é uma onda de natureza eletromagnética. Eu vou aqui, claro, não tem sentido hoje eu ficar falando de toda a evolução da eletricidade, do magnetismo, a partir dos estudos de Benjamin Franklin, depois a gente passa pelo Alessandro Volta, Poisson, Ørsted, então tem toda uma Biot-Savart, então a eletricidade e o magnetismo estão caminhando, Ampère, todos esses físicos, né, estão tentando compreender o que é a eletricidade, o que é o magnetismo, até que em 1831 Faraday faz a sua teoria da indução eletromagnética, com várias publicações a respeito. Em 1845, né, Maxwell começa a estudar os resultados de Faraday, até que, basicamente, entre 1867 e 1875, Maxwell acaba produzindo, né, o seu grande tratado, que é uma teoria dinâmica do campo eletromagnético. Está publicado na
Philosophical Transactions da Royal Society de Londres, em 1865. Né? E aqui eu tenho escrito que na página 499 dessa publicação, Maxwell afirma que o acordo dos resultados parece mostrar que a luz e o magnetismo emergem de uma mesma substância e que a luz é uma perturbação eletromagnética propagada através de um campo, né, de acordo com as leis do eletromagnetismo. Então, em 1865, Maxwell, vamos dizer assim, de uma certa forma, ele afirma, consolida a ideia de que, ok, Fresnel e Young, todos estudaram a luz como onda, mas qual é a natureza dessa onda? Não é uma onda mecânica, é uma onda que se propaga no vácuo e que tem a sua origem em campos elétricos e magnéticos que se retroalimentam. Importante. Depois também, Maxwell refaz um estudo, né, publica em 1873 um tratado sobre eletricidade e magnetismo. Aí tem vários estudos de Maxwell, que eu cito todos aqui, que vai ficar para quem quiser depois ver os slides, toda essa evolução. Mas o que é interessante, né, é que, nesse período, quando Maxwell diz que a luz é uma onda de natureza eletromagnética, muitos físicos, parte da comunidade, discordava de Maxwell, e dizia que simplesmente os estudos de Maxwell, eles tinham eles apresentavam uma curiosidade matemática. Então eles diziam que a luz, do ponto de vista dos estudos de Maxwell, elas apareciam como uma curiosidade de natureza matemática da teoria eletromagnética, mas que não se tinha assim, ideia de que isso pudesse ser verdadeiro. Isso em 1865. Até que Hertz, em 1887, Hertz publica, então, seus estudos. Na verdade, ele estudou entre 1885 e 1889. Mas, basicamente, em 1887, ele já diz que ele conseguiu produzir ondas eletromagnéticas, medindo, inclusive, o comprimento de onda e a velocidade a partir da produção dessas ondas em circuitos eletromagnéticos. Ele produziu micro-ondas. E o trabalho dele, né, depois ele consolida um trabalho muito mais robusto, em 1893, que ele dizia que as ondas elétricas, né, quer dizer, esse trabalho chamava ondas elétricas, né, e ela era um produto, né, de todas as suas pesquisas sobre o estudo da propagação da luz e, inclusive, com a medida da sua velocidade. Então, nós estamos chegando no final do século XIX, com a confirmação experimental de que Maxwell estava correto quando ele diz a luz é um fenômeno eletromagnético. Então, isso foi uma grande mudança, né? Então, é um grande momento na nossa evolução da ideia de luz. Eu estou dando aqui muitas outras referências interessantes que vão estar guardadas aqui e que quem quiser consultar depois pode confirmar. Bom, a pergunta é, então, chamando a atenção para aquilo que nós já falamos, eu acho, no nosso vídeo de anteontem, né? Do dia 21, que é assim, quando Maxwell chega, né, à sua concepção de luz a partir das suas equações para o eletromagnetismo, a ideia era, isso tinha um grande significado, mas ainda não tinha ideia de se tornar útil, né? A questão foi, Hertz então diz, ok, tem sentido experimental, é comprovado experimentalmente que Maxwell está correto ao dizer que a luz é onda eletromagnética. Porém, faltava uma utilidade. Qual é a utilidade disso? Então, finalmente, a utilidade veio nos estudos de dois europeus, Guglielmo Marconi, na Itália, e o Karl Braun, na Alemanha, né? Tanto é que eles até depois, no início do século XIX, do século XX, recebem o Prêmio Nobel. Basicamente, Marconi, em 1904, faz a primeira transmissão, lança o telégrafo sem fio e lança a invenção do rádio, né? E o Ferdinand Braun segue o mesmo caminho, e aí a gente está chegando já no século XX com uma aplicação direta, né, das equações de Maxwell. Então, as equações de Maxwell fazem sentido, a luz é uma onda eletromagnética e uma nova física está chegando. Essa nova física que está chegando no início do século XX, ela começa a dar os primeiros sinais de que um novo mundo está se abrindo, que é um mundo quântico. Então, lá nós tínhamos até, eu acho, colocado isso ontem, em 1905, né? De 1900 a 1902, né?
Philippe Lenard, o orientador da primeira mulher do Einstein, né, a Mileva Malic, ele publica, em 1902, dois artigos, quer dizer, 1902 e 1903, dois artigos mostrando que se conseguiria produzir correntes elétricas a partir da luz. Então, era o nascimento experimental do efeito fotoelétrico. E, inclusive, o Philippe Lenard ganha o prêmio Nobel, acho que de 1905, por conta disso. Bom, e ele se baseia muito nos estudos de Hertz. Einstein, em 1905, impelido, né, pelo interesse da sua mulher, Mileva Malic, através de seus estudos com Philippe Lenard, Einstein se interessa pelo fenômeno e constrói, então, a primeira teoria, né, sobre realmente uma teoria sobre o efeito fotoelétrico, que é publicado no Annalen der Physik, lá em 1905, né, que se chama um ponto de vista heurístico a respeito da produção e da transformação da luz. Transformação da luz em que sentido? A luz é transformada em corrente elétrica nesse fenômeno chamado efeito fotoelétrico, né? Bom, e não é pela relatividade especial de 1905 que Einstein recebe o prêmio Nobel, mas sim pelo estudo do efeito fotoelétrico. Depois, em 1909, Einstein já faz uma espécie de uma proposta antecipadora da ideia de fóton. Claro que a ideia de fóton ela fica clara com os experimentos de 1923 de Compton. Mas Einstein, em 1909, tem um artigo dele que eu cito, né, publicado no Physikalist Zeitschrift, que é sobre o desenvolvimento de novas visões da natureza e da constituição da radiação. E nesse trabalho, né, basicamente, que em 1909, 14 anos antes dos experimentos de Compton, Einstein mostra que os quanta de luz, que ele chamou a atenção lá no efeito fotoelétrico de 1905, deveriam, na verdade dizia, poderiam também transportar momento linear. E aí isso é uma predisposição para pensar nesses quanta de luz como sendo os fótons de Compton, lá em 1923. Mas, assim, é um estudo para ele, vamos dizer assim, é uma espécie de uma especulação. Para Einstein, ainda, a luz, quer dizer, os quanta de luz, né, são quantas de onda, quanta de energia, mas não são partículas. Esses quanta não corresponderiam ainda a partículas. Isso só fica claro depois, né? Bohr usa esse conceito de quanto de luz no seu estudo atômico, do modelo atômico de 1913. Depois, nós temos um trabalho importante do Einstein, também em 1916, e seria uma teoria quântica da radiação. E, finalmente, em 1917, Einstein lança o trabalho que é sobre um trabalho mais aperfeiçoado, né, chamado Sobre a Teoria Quântica da Radiação, onde ele lança a ideia do que será o primeiro maser e o laser. Então, os princípios do maser e do laser já são estudados por Einstein nesse trabalho de 1917. O primeiro maser foi construído em 1953. E o primeiro laser, que foi um laser de rubi, só foi construído em 1960. Então, mostrando aqui, né, uma grande antecipação, uma outra grande antecipação feita pelo Einstein, através dos seus estudos sobre a teoria quântica da radiação. Até que isso é importante também chamar a atenção de que Einstein também estava interessado em ver o papel da luz na gravitação. E, de fato, né, havia o estudo de uma estrela, uma chamada Nova Geminorum, né, em 1912, que levou Einstein, né, a trazer uma ideia do que seriam as lentes gravitacionais, já num artigo muito importante dele dessa época. Então, a luz agora, Einstein começa a trazer a luz para a gravitação. Bom, e aí a gente vai até chegar ao teste de Sol, ele faz a relatividade geral, estuda o encurvamento dos raios luminosos em campos gravitacionais, no caso, o campo gravitacional do Sol, e a gente tem aquele famoso teste de Sobral, que foi feito aqui, né, a comprovação, uma primeira comprovação da relatividade geral, em 29 de maio de 1919, feita aí em Sobral, no Ceará, pelo Dyson, pelo Eddington e pelo Davidson, que é a determinação da deflexão da luz pelo campo gravitacional do Sol a partir das observações feitas no eclipse solar de 29 de maio de 1919. Então, a luz agora já está no outro patamar, está no patamar da gravidade. A luz interage com a gravidade.
Isso é uma grande novidade, né? Mas por quê? Porque a relatividade geral nos diz que massa é energia, e energia é massa, é igual a mc2. Mesmo que nessa época, né, ainda não estivesse claro a presença do fóton como sendo uma partícula de massa de repouso zero, a luz tem energia. Se ela tem energia, vamos dizer, a gravidade enxerga a energia como uma espécie de massa. E aí, então, a gravidade encurva a luz, porque a gravidade vê a luz como energia, e energia dividido por C2 é a massa. Mas vem aí o estudo de Compton, de 1921, sobre o magnetismo do elétron, e depois o estudo de Compton, de 1923, que é uma teoria quântica do espalhamento de raio-x pelos elementos leves, o famoso trabalho, né, em que Compton diz: Einstein tem razão, Newton tem razão, a luz é feita de quanta de energia, mas que também tem momento linear. Então, com esse momento linear e com essa energia, vão olhar a luz como partícula. E aí fala das partículas de luz. Não é ele que dá o nome de fóton. O nome de fóton, por incrível que pareça, é dado por um químico chamado Lewis, né? Esse químico, ele dá esse nome de fóton, eu acho que em 1926, 1926, logo depois do trabalho de 1924, do de Broglie. Então ele chama, vamos chamar essa partícula de luz de fóton, quer dizer, partícula de luz, a tradução literal de fóton. E essa terminologia fóton, o próprio Compton adota e se torna popular na física. 1923, 24, de Broglie, ele entra naquela ideia muito filosófica de que a natureza tem vamos dizer assim, a natureza ela tem um apego à simetria. Se a luz pode se comportar como quanta, que são partículas, fóton, a pergunta é: será que partículas também poderiam ter uma natureza ondulatória? Será que a coisa é só a luz que pode ser vista corpuscularmente, ou um objeto material pode ser visto também como radiação? Então, de Broglie, em 1923 e 1924, né, ele publica a sua tese de doutorado em 24, e ele já chama atenção para o fato de que tem uma dualidade. Poderia acontecer da matéria também ter um comportamento de radiação. Então, isso aí tem esse trabalho dele chamado Ondas e Movimentos, né? Basicamente é o trabalho de 1923, mas em 24 ele defende sua tese de doutorado, que é a base, né, do que a gente chama de princípio da dualidade onda-partícula, partícula-onda. E aí, nesse período, nós estamos 23, 24, a luz é partícula, a luz é fóton. 1925, como a gente até falou ontem, nasce a mecânica quântica já consolidada como uma teoria, a partir dos trabalhos de Heisenberg e de Dirac, de 25. Então, em 1926, entra a equação de Schrödinger. E aí, uma questão que surge, em 1925, um russo chamado Shaposhnikov, ele apresenta um trabalho publicado também no Zeitschrift für Physik, chamado Sobre as colisões dos quanta de luz. Ou seja, ele tenta rever, já que se tem uma natureza corpuscular para a luz, ele tenta entender a interferência, os processos ópticos, né? Como não olhando do ponto de vista da luz como onda, mas olhando do ponto de vista da luz como partícula. Então, interferência de raios luminosos, ele vai tentar entender como sendo colisões de fótons. Isso em 1925. Esse trabalho, né, no fundo, ele estava querendo verificar o seguinte: se a luz, do ponto de vista ondulatório, ela satisfaz ao princípio da superposição. Então, a gente tem interferência. Um raio luminoso passa pelo outro sem interferir. Então, a gente tem, assim, a luz ela tem uma linearidade. A pergunta que ele fez foi a seguinte: será que se olhar agora a luz como um conjunto de partículas, de fótons, será que a linearidade é preservada? Será que eu posso ainda usar o princípio da superposição? Então, essa foi uma questão que detonou depois uma atividade imensa que a gente usa até hoje, que é o espalhamento fóton-fóton. Se a luz são fótons, então, quando luz interage, um feixe luminoso passa por outro feixe luminoso, será que eu não estou vendo aí uma colisão de fótons, né? Então, agora eu tenho a mecânica quântica, tenho a equação de Schrödinger. Então, essa é a questão importante da época. Então, vamos olhar a luz agora
como do ponto de vista do espalhamento de partículas, espalhamento de fótons. Isso em 1925. Então, a luz já começa agora a ser olhada sob um outro patamar. E a pergunta é, a luz, sendo vista como partícula, mantém o princípio da superposição? Ou seja, será que podem ocorrer efeitos não lineares nas equações de Maxwell? Nós estamos falando de uma coisa 100 anos atrás. E hoje, o que a gente está estudando muito fortemente, hoje é uma área de bastante estudo, sobretudo na astronomia, na luz proveniente de galáxias muito longínquas, né? Tem uma astronomia, hoje, digamos assim, uma astronomia óptica, olhando efeitos não lineares da luz quando interage, por exemplo, em campos magnéticos muito intensos. Então, a luz agora vai sendo olhada como, será que a visão corpuscular da luz pode nos fazer enxergar efeitos não lineares do eletromagnetismo? Dirac, em 1927, já coloca a luz no outro patamar. Ele quantiza o campo de Maxwell. Quando a gente olha para as equações de Maxwell, né, que todos nós estudamos lá no nosso no ensino básico, né, da graduação, e vamos sempre estudando ao longo de nossa carreira, o primeiro campo a ser quantizado por Dirac, aliás, nós vamos fazer 2027, porque em 1927 Dirac quantiza o primeiro campo, que é o campo eletromagnético. Às vezes, na história da teoria quântica de campos, se pensa que o primeiro campo a ser quantizado foi o campo de Klein-Gordon. Não. Né? Dirac lança 2 papers em 1927, um em janeiro e outro em fevereiro. O primeiro paper é chamado Uma Teoria Quântica para a Absorção e a Emissão da Radiação, que era toda a questão de entender a absorção e a emissão de luz pelos átomos. Mas agora Dirac dando um caráter quântico para o campo eletromagnético da luz. E depois, uma teoria quântica da dispersão, que também é publicado em 27, logo no mês de fevereiro. E esses 2 papers são os papers que fundam, na verdade, as teorias quânticas de campo e o processo que a gente chama de segunda quantização. O trabalho de Klein-Gordon, quantizar o campo de Klein-Gordon, que geralmente é o primeiro campo quântico que nós estudamos, que é o campo escalar, ele só é feito entre 1926 e 27. Então, ano que vem, lembrando ao grupo Mário Schoenberg aí, que teremos o centenário da teoria quântica de campos, né? E aí, essa discussão agora vai ganhando muita força. A luz, então, sendo assim, o caráter quântico da luz sendo atribuído à quantização do campo eletromagnético. E aí vem uma série de estudos, né, sobre essa discussão do espalhamento de fótons. Até que a coisa... Então, vem vários nomes russos, Vavilov, Rosenfeld, esse Shaposhnikov, vários estudos tentando trazer elucidar melhor a questão da interação luz-luz. Como é que a luz pode interagir com a luz, se a gente agora vai falar de colisão de fótons? Então, tem um trabalho muito importante de 1930, né, do chamado Vavilov, que é um russo, que é uma tentativa de detectar a colisão de fótons. Observe, nós estamos em 1930. A colisão de fótons só foi detectada diretamente em 2019. Então, nós estamos falando assim, de 89 anos esperando compreender, quer dizer, esperando ter um teste experimental da colisão de fótons. Então, esse trabalho do Vavilov é de 1930. Mas, aí, vamos lembrar, o que aconteceu em 1930? Vamos ligar os fatos. Estamos estudando a colisão de fótons, mas Dirac fez o trabalho, que a gente até falou dele ontem, o trabalho chamado... uma teoria de elétrons e prótons, que era quando ele funda a ideia do vácuo quântico. Então, agora a pergunta é, quando a luz se propaga no vácuo, a luz não está mais se propagando no vazio, ela está se propagando num vácuo quântico. Esse vácuo quântico, na sua origem, ele é o quê? Na nossa percepção microscópica do vácuo quântico, ele é um condensado de partículas e antipartículas em estado virtual. Então, a pergunta é, se tem agora o vácuo quântico, estudado por Dirac, em 1930, eu estou estudando a luz no vácuo, será que a luz percebe essa estrutura do vácuo? Né? Então, Dirac faz a sua teoria, depois de 1933, ele reformula a sua teoria dos elétrons e prótons para uma teoria de elétrons e pósitrons. Por quê? Em 1929, 30,
quando ele faz essa teoria dos elétrons e prótons e lança a ideia do vácuo quântico, o que havia de carga positiva era só o próton. O pósitron só foi descoberto em 1932. Dirac lança a antimatéria em 1931, mas a detecção do pósitron é em 1932. Então, em 1933, quando ele recebe o prêmio Nobel no dia 12 de dezembro, ele apresenta essa Nobel Lecture, que é a teoria de elétrons e pósitrons. E aí, com base nisso, Otto Hauper, um físico alemão, ele vai estudar, ele cria um artigo, muito interessante esse artigo, está publicado no Physical Review, de volume 44, de 1933, que se chama Processos de Espalhamento Produzidos por Elétrons nos Estados de Energia Negativa. Ou seja, Dirac, como a gente falou, né? Dirac interpreta as soluções de energia negativa como pósitrons. Então, o que Hauper fala é, bom, se a luz se propaga no vácuo, vamos olhar como é que a luz pode interagir com esses elétrons de energia negativa. Esses pares, né, elétron-pósitron do vácuo da QED, eles vão ser muito importantes para a gente compreender agora o espalhamento fóton-fóton, que era a questão da época. Em 1933, ainda, olha um período riquíssimo, a Lise Meitner, né, que é aquela grande injustiçada, né, por não ter recebido o prêmio Nobel de Física, é uma das mulheres invisibilizadas, né, uma das físicas invisibilizadas pelo Comitê Nobel, e um outro colaborador chamado Küsters, né, apresentam no seu artigo um comentário de um estudante dele, chamado Delbrück. E esse comentário, esse apêndice desse paper é que se torna importante, que é quando a gente lança o que a gente chama hoje de espalhamento Delbrück, que é o espalhamento fóton-fóton mediado por elétrons e pósitrons virtuais do vácuo quântico. Então, a ideia é que dois fótons, quando se vão interagir, eles trocam entre si elétrons e pósitrons virtuais. E aí, isso é que vai ser a base para o espalhamento de fóton-fóton da QED, da eletrodinâmica quântica. Isso publicado em 1933. Em seguida, a gente tem um artigo muito interessante de 1930, de 36, né? Na verdade, um trabalho Euler e Heisenberg. Euler era esse estudante do Heisenberg. Eles lançam um trabalho que está em alemão, no Zeitschrift für Physik, mas que apareceu nos archives, né, em 2006, traduzido para o inglês, traduzido até, eu acho que foi pelo Hagen. Isso. O trabalho chamado Consequências da Teoria de Dirac para o Pósitron. Na verdade, o título do artigo é assim, Consequências da Teoria de Dirac para o Pósitron. Mas o que eles fazem nesse artigo maravilhoso, né? Publicado, quem pode ler em inglês está nos archives, né? A referência está aqui nos meus slides, né? Archive 2006, o título é Physics 0605038. Esse é o artigo que Euler Heisenberg constrói uma teoria efetiva para fótons em interação a partir da troca de elétrons e pósitrons virtuais. Essa é a fundação da chamada eletrodinâmica de Euler Heisenberg, que é uma eletrodinâmica altamente não linear. A gente olha para as equações de Maxwell com efeitos não lineares muito intensos, né? Claro, isso produzido se nós estivermos falando de campos elétricos e magnéticos muito intensos. Campos elétricos na faixa de 10 a 17, 10 a 18 volts por metro, e campos magnéticos na faixa de 10 a 9 Tesla. Então, quando nós temos campos magnéticos dessa intensidade, eletromagnética, 10 a 18 volts por metro por campo elétrico e 10 a 9 Tesla por campo magnético, a gente começa a detectar efeitos não lineares nas equações de Maxwell. E isso, muito claramente, advindo da troca de fótons de elétrons e pósitrons virtuais no vácuo quântico. Então, a gente já começa a ter um casamento muito interessante agora da luz com o vácuo quântico, da luz com a teoria quântica de campos. Então, é uma, assim, agora, esse espalhamento, e depois a pergunta é, a relatividade, ela diz que a gente pode transformar energia em massa. Então, tem o famoso espalhamento Bright-Wheeler. Esse espalhamento Bright-Wheeler, ele foi estudado em 1930, eu acho que mais ou menos 1934. Esse espalhamento Bright-Wheeler é de 34, sim. Vou procurar a referência aqui. Isso, Bright-Wheeler. Colisões de dois quanta de luz. É o chamado efeito Bright-Wheeler. O que é o efeito Bright-Wheeler?
É fóton mais fóton, um espalhamento inelástico. Não é fóton mais fóton indo e fóton mais fóton. Não é o espalhamento elástico fóton-fóton, mas é o espalhamento inelástico. Fóton mais fóton produzindo um par de elétron e positron. Então, é gama mais gama, indo é mais, é menos. Esse processo, então, chama-se processo Bright-Wheeler, foi estudado em 1934, mas ele só foi detectado indiretamente em 2017 e depois medido diretamente em 2019. Então, tem um trabalho aqui de 2016, que é a criação de pares, né, na colisão de fótons, né, produzidos com lasers de alta intensidade. É um Physical Review de 2016, que, mostrando que era o primeiro indício de medida do efeito Bright-Wheeler, 80 anos depois, né, 82 anos depois. Então, a luz, né, termina a década de 1930 com uma forte ligação com agora a teoria quântica de campo. Vamos olhar a luz, né, agora como fótons. Vamos esquecer um pouco a natureza ondulatória da luz e vamos olhar a luz como fóton. E aí, essa é a discussão que entra no início da década de 40, mas aí vem a Grande Guerra, a Segunda Grande Guerra, e nós vamos estar olhando, então, sempre olhando a luz, né, com a questão da não linearidade e a luz dentro da concepção do vácuo quântico. Então, hoje, dessa discussão de efeitos não lineares, a primeira eletrodinâmica não linear que aparece é Euler-Heisenberg, lá em 1936. Mas hoje, se a gente for contemplar a literatura contemporânea, nós conhecemos hoje cerca de 20 extensões não lineares da eletrodinâmica. Eletrodinâmica de Bohr-Ninfeld, que é lá da década de 30, de 34 também, depois a eletrodinâmica de Euler-Heisenberg, Bohr-Ninfeld, eletrodinâmica de Hoffmann-Einstein, eletrodinâmica axiônica, eletrodinâmica logarítmica, exponencial. Hoje nós temos assim, eletrodinâmicas assim, não lineares de várias naturezas. Eletrodinâmica de Bronikov, não linear, também estudada com buracos negros, que tem carga elétrica e magnética. Então, hoje, assim, esse estudo hoje que foi muito alimentado pelas grandes discussões da década de 30. Então, é a luz, né, dentro de uma outra visão. Final da década de 40, início da década de 50, fica clara a formulação mais nova, né, que a gente chama de formulação covariante da QED. Na verdade, a primeira formulação da eletrodinâmica quântica vem com Dirac em 1927 e com Enrico Fermi em 1930. Mas, depois, Tomonaga no Japão, Schwinger e Feynman nos Estados Unidos, separadamente, formulam essa eletrodinâmica quântica dentro de uma versão mais covariante e estudam o primeiro resultado importante, que é a contribuição vinda da eletrodinâmica quântica para o momento de dipolo magnético do elétron. Então, é o fóton virtual, um fóton não real, mas um fóton virtual desempenhando um papel fundamental para nós compreendermos, né, o que é o momento de dipolo magnético do elétron. Vem também 48, 49, o efeito Casimir, né, então, que é justamente consolidando a ideia desse vácuo quântico, e depois a gente entra já na década de 50 com essa nova visão de que a eletrodinâmica quântica ela deve ser o caminho certo para nós estudarmos o espalhamento fóton-fóton. E aí tem vários artigos ao longo da década de 50, essa discussão, né, ela continua muito forte até hoje. Mas na década de 50 tem muitos artigos sobre a produção, né, de pares de matéria e antimatéria a partir do espalhamento fóton-fóton e o próprio espalhamento fóton-fóton tentando ter a sua seção de choque medida, o que só foi possível acontecer agora com o LHC, nos experimentos do LHC. Por quê? Nos experimentos do LHC, onde nós temos aquelas chamadas colisões, né, multiperiferais, né, de íons de chumbo, onde são produzidos campos magnéticos da faixa de 10 a 16 Tesla, nesses experimentos é que se pôde medir pela primeira vez diretamente o espalhamento fóton-fóton, que é um espalhamento não linear, visto nesse acelerador. Então, muito interessante, né, a gente ter esses estudos lá na década de 50 e na década de 60, inclusive estudar a birrefringência do vácuo, porque uma grande característica das eletrodinâmicas não lineares é que
O vácuo, por ser o vácuo quântico, ele apresenta a propriedade de birrefringência. O que é a birrefringência? É uma onda eletromagnética que se propaga no vácuo. Agora, se essa onda eletromagnética é circularmente polarizada, dependendo da polarização, se a polarização circular é no sentido horário ou no sentido trigonométrico, as velocidades de propagação da luz vão ser diferentes. Então, começa-se a ter um fenômeno que se chama birrefringência do vácuo, que é a velocidade de propagação da luz depende de seu estado de polarização. Então, isso vem porque o vácuo quântico ele tem partículas e antipartículas. Então, esse campo eletromagnético, que possa ser um laser muito intenso, ele consegue ter energia, como ele tem energia, tem campo magnético muito intenso, um laser super potente. Nós estamos falando de laser que hoje em dia existe na faixa dos petawatts, 10 a 15 watts, ou na faixa de 10 até mesmo, já está se falando de laser de exawatt, 10 a 18 watts, digamos, na verdade, potências altíssimas. Se a potência, a intensidade da onda eletromagnética é muito intensa, seus campos elétricos e magnéticos também são muito intensos, e eles conseguem já acessar as propriedades do vácuo quântico. E aí aparece o fenômeno da birrefringência do vácuo, porque o vácuo começa a ter um comportamento material. Quer dizer, para ondas eletromagnéticas com campos fracos, ela passa pelo vácuo como se o vácuo fosse o vazio. Mas se os campos começam a se tornar muito intensos, eles já conseguem dar energia para as partículas virtuais do vácuo quântico. E aí essa luz que passa pelo vácuo quântico, ela vai passar por um vácuo materializado, em termos de partículas virtuais. Então, vai ter um índice de refração que vai depender do estado de polarização da luz. Vai depender também a velocidade dessa luz, vai depender do estado de polarização. Então, esse é um novo, vamos dizer assim, uma nova faceta da luz, né? A luz já vai sendo vista agora como algo que tem a capacidade de inspecionar o vácuo quântico. Depois, nós vamos discutir também, que é importante, né, o que vai acontecer quando a gente já está falando agora desse período mais recente, que é as novas tecnologias, né? Quer dizer, primeiro de tudo, vamos lembrar que é importante quando se instaura o modelo padrão, 1967, 1974, o mecanismo de Higgs vai ser fundamental. Quando se constrói o modelo padrão, nós temos 4 bósons intermediários. Nós temos 3 bósons intermediários associados à simetria SO2, no setor left, do spin isotópico, e temos o 1 da hipercarga fraca. Nada disso está dizendo ainda o 1 eletromagnético. O campo de Higgs, ele executa aquele fenômeno que nós chamamos de transição de fase, em que a simetria SO2, o 1 da teoria unificada eletrofraca, é quebrada e sobra uma simetria, o 1 de natureza eletromagnética. Então, nesse momento, a gente começa a entender a origem do fóton no modelo padrão. O fóton aparece no modelo padrão a partir do mecanismo de Higgs. Quando o campo de Higgs quebra a simetria da massa para os bósons intermediários da interação fraca e deixa o fóton sem massa, aí é o que a gente chama do Fiat Lux. É quando aparece o fóton, né? Quer dizer, isso acontece o quê? Cerca de 10 a menos 10 segundos após o Big Bang. Né? 10 a menos 10 segundos após o Big Bang acontece, quer dizer, estou falando de 1/10 de bilionésimo de segundo após o Big Bang, temos a transição eletrofraca. Aí aparece o bóson, o Higgs, né? Aí o bóson de Higgs faz com que apareça o fóton e o Z0 presente na interação das correntes neutras do setor eletrofraco. Então, a luz agora ela é entendida como algo que ela não aparece no Big Bang. A luz aparece 10 a menos 10 segundos após o Big Bang, quando a transição de fase eletrofraca acontece. E aí é o momento da magnetogênese, que é um campo muito, muito estudado pelos astrofísicos e pelos cosmólogos, né? Que é ver a evolução dos campos magnéticos do universo. Os campos elétricos, né, das estruturas
eles são praticamente zero, porque as estruturas são neutras, mas os campos magnéticos permanecem. Então, nós temos estrelas de nêutrons, pulsares, temos essas magnetárias, que têm campos magnéticos muito intensos. Os campos magnéticos galácticos são fracos, mas os campos magnéticos das estruturas astrofísicas são muito fortes. E a magnetogênese hoje, então, é um assunto muito estudado no universo primordial, esses chamados campos magnéticos cósmicos, né? Isso tudo tem que ser olhado à luz do modelo padrão, ou seja, da teoria eletrofrágil. Então, agora a gente está olhando a luz, né? Não é só a luz eletromagnética, é a luz que está dentro do modelo padrão, é o momento de gênese da luz e dos primeiros campos magnéticos muito intensos. Então, tem uma linha de trabalhos muito interessante feitos por astrofísicos, sobretudo, sobre como evoluem os campos magnéticos do universo. E hoje nós temos fenômenos importantíssimos, como radio bursts, gamma ray bursts, né? Tudo isso, entender a luz emitida nesses processos, né, extremamente rápidos que acontecem, né, em milésimos, milionésimos de segundo, a produção intensa desses raios gama, dessas ondas de rádio nessas estruturas. Então, a luz, né, ela chega ao século XXI, agora, né, dentro de uma, vamos dizer assim, de uma visão também muito mais tecnologizada, no sentido de que o que é a luz agora olhada, né, do ponto de vista do acelerador de partículas do LHC, e o que é a luz olhada também agora com a tecnologia que se tem de produzir novos materiais. Então, a gente está falando aí do processo Bright-Wheeler, que foi finalmente medido, né? Estamos falando de um grande laboratório na China chamado SOUF, né, que é o Shanghai Ultra Laser Facility, onde nós temos lasers aí com potência de cerca de 10 petawatts. 10 petawatts, nós estamos falando de 10 a 16 watts. Imagina, 10 a 16 watts num feixe muito milimétrico, né? Ou seja, de uma área assim, de milímetros quadrados. Então, nós temos uma intensidade muito alta. Alta intensidade, altos campos. Altos campos, a gente consegue, então, ver a estrutura do vácuo quântico. Então, tem trabalhos muito interessantes hoje sobre a chamada fotônica topológica, e hoje a gente está entrando na era da fotônica. Então, a gente já tem exemplos, por exemplo, também de sistemas de lasers, arranjos de lasers, que simulam sistemas com mecânica quântica supersimétrica. Então, nós temos a realização de sistemas mecânicos supersimétricos a partir do acoplamento de vários lasers. É um experimento do CERN, né? Então, eu gostaria de chamar, já estamos finalizando, né, atenção para esses efeitos importantes, que são os chamados cristais temporais fotônicos, também, que é uma tendência nova de se estudar, e o Wilczek, né, o famoso prêmio Nobel Wilczek, né, lá de 2004, junto com Gross e com Pulitzer, pela liberdade assintótica. Ele tem um trabalho muito interessante de 2012, né, que são os chamados cristais quânticos, os cristais temporais quânticos, que são cristais que têm uma estrutura cristalina que é dependente do tempo, e isso aí tem um papel importantíssimo na propagação da luz através desses cristais. É um Physical Review Letters de 2012, muito interessante. Então, hoje se fala da chamada luz líquida, né, que é a produção, né, de fluxos de luz líquida. O que é isso, né? Também artigos interessantes na física de materiais. Chama atenção também para um artigo muito interessante do Victor Veselago, um russo, né, que em 1968 ele estuda a eletrodinâmica de substâncias com valores negativos para permissividade elétrica e para permeabilidade magnética. Essa discussão é uma discussão muito presente hoje. Isso constitui os chamados metamateriais, que são materiais que apresentam índice de refração negativos. Então, metamateriais hoje é uma questão muito importante da fotônica. Eu vou deixar referência nos slides, quem quiser depois ter acesso, né? Inclusive o estudo de moléculas fotônicas. Então, assim, já para concluir, né, o que a gente vê, eu só sinto pena, peço muitas desculpas a vocês todos por não estar podendo apresentar esses slides, mas eu posso passar esses slides para o grupo, ou se alguém precisar. Ontem até uma pessoa me escreveu, uma menina, uma moça, estudante daí, me escreveu pedindo o artigo que eu citei do Gaston Bachelard, né, sobre a discussão do homem diante da ciência, né,
Então, O Homem e o Espírito da Ciência, e ela me escreveu, eu mandei um artigo para ela. Se alguém quiser alguma coisa, eu vou disponibilizar os vídeos também, para que os slides, perdão, para que vocês possam ter acesso a essas referências importantes, primárias, né? Mas o que eu diria que é o seguinte, né? O que a gente aprendeu estudando a luz ao longo desses últimos 1000 anos, então, é um exemplo importante daquilo que o Inútil Org, né, que escreveu aquele famoso livro A Utilidade do Inútil, nos coloca, que algo que tem um grande significado, mas que não tem nenhuma utilidade quando surge. Mas vamos imaginar décadas, séculos ou até um milênio depois, a gente hoje está falando de uma fotônica, que está revolucionando a teoria da informação. Então, a gente tem uma revolução da informação. Em 1865, 67, os estudos de Maxwell pareciam apenas uma curiosidade matemática das equações da eletricidade e do magnetismo. Então, eu queria finalizar chamando a atenção, né, sobretudo hoje, que nós tentamos, nós todos aqui, o grupo Mário Schemberg, com todo o vigor, tentam fazer, é o quê? Nós estamos tentando sempre combater o negacionismo científico. E aí, para combater o negacionismo científico, nós temos que entender o processo da ciência. Não basta entender, ou não basta a gente divulgar as descobertas, que são muito interessantes. Você apresenta para o público, apareceu um buraco negro. Legal, todo mundo acha bacana. No dia seguinte, todo mundo esquece. Temos um novo tipo de material, temos luz líquida, ou apareceu o bóson de Higgs, ou foi descoberta uma nova galáxia. Ou, foram descobertas as ondas de gravidade. Tudo isso é muito interessante. Então, mas isso, às vezes, só dá essa notícia, pode afastar o público, porque o público vai dizer, isso é uma coisa muito complicada, só os físicos entendem. Mas se a gente discute o processo da ciência, né, a gente viu 1000 anos, e ainda nós estamos entendendo o que a luz é capaz de ser, e o que ela é capaz de nos dar. Então, lá em 1021, Al-Haytham, ele começa a ver uma nova ótica para observar o que é a luz, sob um outro ponto de vista mais científico, da experimentação, inclusive, e a visão, o mecanismo da visão a partir da luz. Ao longo dos séculos, né, posteriores, a luz foi ganhando. E o que é interessante é que a luz sempre ela vai penetrando nos campos novos da física. Então, surge o eletromagnetismo, a luz está lá. Surge a mecânica quântica, está lá. Relatividade geral, a luz entra. Mecânica quântica, a luz está lá. Teoria quântica de campos, a luz está lá. E agora, com a revolução tecnológica que nós temos hoje, todos esses progressos, né, de construção de novos materiais, metamateriais, cristais fotônicos, cristais temporais, sempre ligados pelo estudo da luz. E só para lembrar uma coisa, esses cristais fotônicos, eles foram previstos em 1887. Nós estamos falando de 1887. Portanto, cerca de 139 anos atrás, se previu que pudessem ser construídos cristais fotônicos. E hoje, os cristais fotônicos foram retomados dos estudos a partir do final da década de 80. Né? Então, 100 anos depois, essa ideia começa a tomar corpo sob o ponto de vista de construir que tecnologia a gente vai poder tirar a partir daí. Então, isso é importante para o público leigo, né, ter consciência de que a ciência ela pede tempo. Nada é imediato. E não tem aquela ideia do lampejo do gênio que constrói tudo da noite para o dia porque sonhou com um fenômeno. Não, é tempo, é paciência, é insistência e investimento. Muitas vezes a sociedade, né, e a gente sabe, muitos governos, né, têm como política cortar a pesquisa em todas as áreas, não estou falando só na área das ciências e da tecnologia, cortar a pesquisa. Então, corta-se a pesquisa, corta-se a educação, mas a gente tem que entender que para produzir essas coisas, nós estamos falando da luz há 1000 anos, e nós não entendemos tudo sobre a luz ainda. Então, nós estamos falando de um milênio que não foi ainda suficiente para entender a luz. Nós estamos falando de décadas, né, para se produzir tecnologia a partir de uma invenção, a partir de uma descoberta básica. Né? Então, entre a ciência básica, exploratória, que vamos dizer, não serve para nada,
mas que tem significado. A gente vai depois chegando na aplicação, da aplicação vira tecnologia, da tecnologia vira inovação. Então, esse processo, esse ciclo é delicado, é longo e requer muito investimento. Não é gasto, é investimento. Eu acho que é isso que muitas vezes nós temos que colocar nas nossas palestras de divulgação científica. É mostrar como a luz e como os desenvolvimentos científicos, a luz está ali porque nós estamos tentando entender há 1000 anos, e os desenvolvimentos científicos, eles pedem tempo, paciência, investimento, muito investimento e muita educação, porque é com a educação que nós vamos formar as pessoas que fazem ciência. Então, eu vou ficando por aqui. Me desculpo novamente por não ter podido apresentar todos os vídeos, mas, assim, agradeço muito a atenção de vocês e me coloco à disposição de vocês, Manuel, e do grupo aí, no grande grupo Mário Chamber, para eventuais novas participações e novas parcerias no futuro. Porque é isso eu acredito. Eu acredito que nós temos que fazer muita divulgação e, assim, a divulgação, sobretudo, mostrando o processo da ciência, assim, os entraves que a ciência encontra. Nada é rápido, nada é fácil. É preciso fazer muitas teses, é preciso fazer muitos trabalhos para que o conhecimento vá se avolumando, se acumulando, e depois aparece aquela mente brilhante, disruptiva, né? Mas essa mente também, ela não é sozinha. Ela vem de um processo que é construtivo e ela tenta, quer dizer, ela pega o momento certo de fazer a coisa. E aí vem a disrupção, vem a quebra epistemológica, vem um Einstein, vem um Dirac, vem um Fermi, vem um Wilczek, vem um Newton. Então, sem esse processo construtivo, cumulativo, paciente, o gênio não aparece. O gênio não é gênio, o gênio é produto de muito esforço, de muitas pessoas, e aí ela dá todo o subsídio para que esse gênio emerja, né? Então, isso que a gente tem que compreender do processo científico. De novo, eu agradeço a vocês e me coloco às ordens para eventuais novas parcerias. Muito obrigado, Manuel, muito obrigado, grupo Mário Chamber, e muito sucesso aí no projeto de vocês, nas atividades de ciência do grupo Mário Chamber. Obrigado. Obrigado, professor Elael. Nós vamos agradecer agora ao professor Elael Obrigado a pela sua vocês. apresentação.